Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Estamos ao vivo nesta quinta-feira, 22 horas, aqui pela Rede TVM, canal 14. E agradecemos pela audiência de todos vocês que estão nos assistindo, seja pela TV a cabo ou pela internet, no nosso canal, aqui pelo site da Rede TVM. E agradecemos por vocês participarem sempre do programa Presença Espírita, principalmente pelo Facebook, não é, Ayrton? Nós temos muitas curtidas, muitas participações. Nós sabemos que sempre a obra que nós trazemos, o livro que nós trazemos, ou o CD, gera, então, essa movimentação no Facebook, mas a gente gostaria de deixar esclarecido que às 23 horas nós encerramos, porque muitas pessoas acabam vendo no Facebook e participam no outro dia, né, Ayrton? E aí o programa já foi. Então, 23 horas nós fazemos, um pouquinho antes, nós encerramos o sorteio e no outro dia, então, o livro está à espera de você na livraria que nós iremos indicar. Então, hoje o programa Presença Espírita é aquele programa especial de perguntas e respostas, porque nós estamos sempre fazendo isso no final do mês, porque muitas perguntas e muitas dúvidas vão acumulando durante os programas e a gente não tem tempo de responder a todas, então nós acumulamos uma quantidade e no último programa do mês nós fazemos esse programa especial de perguntas e respostas, porque a doutrina espírita, com tantos esclarecimentos que ela vem nos trazendo dos espíritos superiores, ela muda o nosso paradigma, a nossa maneira de ver a vida. Nós passamos a entender que somos espíritos imortais vivenciando uma experiência mortal, muito curta, muito rápida, instrutiva e não é definitiva. Então todos nós temos o nosso momento de retornar ao mundo dos espíritos e devemos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, né, Ayrton? Olá, Silvia, você que acompanha o programa Presença Espírita, nós lembrando, estamos ao vivo nesta quinta-feira e você pode participar pela nossa página do Facebook ou também ligar. Nós temos nosso companheiro Samuel, né, que está a posto para atender as ligações do 3028-7122. E Silvia, como você dizia, a doutrina espírita, ela é pródiga em esclarecimento e consolação. Então, essa percepção que a gente tem da vida mais dilatada, mais ampla, é que nos dá, e o próprio roteiro que a doutrina espírita nos apresenta a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, é que nos dá mais segurança, mais condições de sabermos se estamos trilhando o bom caminho ou se temos muitas coisas ainda para nos aperfeiçoarmos. Então, é importante que a gente, como você dizia, aproveitemos a existência, porque cada existência é como se fosse uma pérola, é algo que é praticamente assim, um desperdício de algo, de um tesouro que a gente vai deixando passar, e cada existência, por mais que tenhamos essa consciência de que temos muitas outras vidas, né? Temos as vidas ilimitadas, mas mesmo assim cada uma é preciosíssima para que a gente deixe de aproveitar o tempo sagrado, o tempo que a gente tem, e além disso o corpo que nos foi concedido, né? Que é uma preciosidade, toda a complexidade do nosso organismo, tudo aquilo que ele nos propicia para a experiência do espírito na face terrena é algo extraordinário. E mesmo que a gente tenha uma outra dificuldade, uma outra limitação, né, e o próprio envelhecimento nos causa alguns constrangimentos, mas mesmo assim há algo que nós devemos ter sempre em mente, que o nosso corpo também é um instrumento preciosíssimo que nós temos que salvaguardar, bem cuidarmos da nossa saúde, para que esse tempo na experiência terrena seja bastante frutífero. É toda uma mobilização no mundo dos espíritos quando nós planejamos a nossa reencarnação. Muitos espíritos têm o privilégio, por conquistas próprias, na verdade, não seria um privilégio, mas um merecimento, de muitas vezes escolher até detalhes do próprio corpo, detalhes que vão obrigá-lo a ter uma determinada postura, um detalhe que pode fazer com que ele se torne uma pessoa mais humilde. E o mundo dos espíritos mobiliza forças para que as encarnações aconteçam.
bênção. Há todo um trabalho, inclusive de escolha dos pais, a questão da gestação, a questão do planejamento reencarnatório, mas nós não damos muito conta disso, né? É como se a vida fosse um divertimento, onde nós temos só que gozá-la e aproveitar de tudo que ela possa nos oferecer de conforto, esquecendo da imortalidade da alma e dessas conquistas importantes para o nosso crescimento. E o tema de hoje, Ayrton? Olha, Silvia, nós reunimos então algumas questões que se assemelham a respeito da questão da evangelização, da educação da criança, da missão dos pais. Então, nós procuramos resgatar algumas perguntas dos programas anteriores e englobamos nesse tema, que seria a própria evangelização no âmbito da casa espírita, da evangelização principalmente no foco da criança, apesar que evangelização nós podemos fazer em qualquer idade, mas em especial nessa fase onde o espírito está se adaptando ao novo corpo, é um período bastante suscetível ao processo educacional. Então, as perguntas que nós iremos tratar no programa é sobretudo com relação à educação na fase infantil, mas no prisma da doutrina espírita, no sentido de que é uma educação do espírito, não é educação propriamente falando, no seu sentido formal, de transmissão de conhecimentos, mas sobretudo a educação integral, porque o espiritismo é essencialmente uma obra de educação. É bem isso. Nós percebemos que muitas vezes os pais têm alguma dificuldade de falar de Deus, de falar de Jesus. Nós vivemos um mundo tão globalizado, tão materializado, com as redes sociais e com as possibilidades que temos de entrar em contato com diversas partes do mundo e diversas tecnologias, que muitas vezes nós esquecemos que somos espíritos. Nós esquecemos que a matéria que nós carregamos, propriamente o nosso corpo físico, ela é uma matéria que vai acabar, ela vai oxidar, ela vai apodrecer e vai voltar ao pó. Nós esquecemos, muitas vezes, que as conquistas materiais da nossa vida, elas são transitórias, que servem para o nosso bem-estar, que servem para o nosso conforto, mas não é tudo. Nós não vamos levar nada das conquistas materiais. O que nós levaremos para o mundo dos espíritos, e por isso que nós não preparamos o nosso filho para o mundo, nós preparamos o nosso filho para a vida eterna, o que nós levamos de retorno ao mundo dos espíritos são as conquistas no âmbito da moral, das conquistas da inteligência, do caráter. Por isso que Kardec falava que a educação é a arte de formar os caracteres. E é isso que nós devemos passar para os nossos filhos desde muito cedo, entendendo que a criança não é um adulto pequeno, ela é um espírito imortal habitando um corpo pequeno, um corpo que ainda limita a expansão da alma, um corpo que ainda limita a expansão dos sentidos, e que a criança ela está mais ligada ainda ao mundo dos espíritos do que propriamente ao mundo da matéria. Ela está em processo da reencarnação e dessa maneira vulnerável ao ensinamento dos pais, vulnerável aos exemplos dos pais. Aquilo que os pais são dentro do lar, eles passam para os seus filhos, que os observam diuturnamente. E é nesse momento que nós devemos falar dentro da nossa casa de Deus, do Cristo, dos valores morais, valores que nós vamos percebendo que muitas vezes vão se perdendo, que o Cristo dentro de casa vai sendo esquecido, como nossos pais faziam conosco, que nos ensinavam a orar de mãos postas, de acreditar em Deus e respeitá-lo, da imagem de Cristo dentro da mente da criança, que nós trazemos lá da nossa fase infantil e que hoje parece que se perdeu. Então, isso que nós devemos resgatar, né? E qual é o impacto de nós passarmos para nossas crianças esses valores do Cristo, esses valores morais para toda a existência dela na Terra, Ayrton? Silvia, a gente percebe que o processo evolutivo ele é individual e ao mesmo tempo é coletivo. Então, por exemplo, a evangelização, porque quando a gente fala evangelização é com base no Evangelho do Cristo. Então, é importante recordar que como há a evolução de cada um de nós como espíritos, há também a evolução coletiva, de tal forma que quando nós investimos na educação,
na educação, não só na educação a partir dos princípios instrutivos, dos institutos educacionais, mas também quando falamos da educação da alma, nós estamos preparando essa mente e informação para o futuro, ou seja, nós queremos um mundo novo, um mundo regenerado, um mundo transformado, um mundo mais feliz, mais justo, mais humanizado, mas isso só se dará com o processo evolutivo, e o processo evolutivo se dá com processos educacionais, ou seja, onde se trabalha a criança nos seus diferentes aspectos, não só físico, psicológico, emocional e, sobretudo, espiritual. Então, quando se investe nessa formação, no despertar da consciência do processo evolutivo desde a primeira infância, com certeza nós teremos um adulto mais amadurecido, mais preparado para o enfrentamento das dificuldades. O que se vê hoje, frequentemente, é que aqueles que passaram pela infância, começam a chegar na idade adulta, assim, despreparados para enfrentar frustrações, enfrentar as dificuldades, os problemas do cotidiano, de tal forma que se deparam, Silvia, com conflitos, e esses conflitos quase sempre são por falta de uma base educacional sólida, não só no sentido de conhecimentos gerais, mas no sentido de emocional, no sentido da alma, porque não se compreende a perspectiva da continuidade da vida, que a vida tem os seus problemas, nós todos passamos por provações, alguns pelos quadros expiatórios, e é preciso essa preparação apropriada para o enfrentamento dessas dificuldades que nos são inerentes como espíritos no processo evolutivo que nós passamos pelo plano terreno, e ao mesmo tempo trabalha-se todo um processo evolutivo, porque a doutrina espírita, ela é essencialmente uma obra de educação do espírito, educação desse processo em que nós despertamos a consciência de que nós somos espíritos em uma passagem terrena, mas com uma missão, com um propósito bastante grandioso no sentido de crescimento cada vez mais gradual e progressivo, né? E hoje nós vamos falar bastante sobre essa questão da evangelização infantil, da importância desses aspectos religiosos e da religiosidade na criança. Você pode ligar aqui para o telefone 3028-7122, já estamos online na nossa página do Facebook. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, e esse é aquele momento em que nós indicamos uma obra para a sua leitura, para a sua apreciação, e essa obra será sorteada ao final do último bloco. E como hoje, apesar do programa ser um programa especial de perguntas e respostas, eu e o Ayrton juntamos todas as questões atreladas ao tema evangelização infantil, que é um tema de suma importância para o processo de crescimento espiritual daqueles espíritos que estão ainda passando pela fase infantil. Então nós trouxemos 3 livros hoje para o público infantil. E eu escolhi o livro Lições para a Angelita, porque esse é um livro histórico. As psicografias de Chico Xavier contidas neste livro, elas são de 1930, quando Francisco Cândido Xavier tinha apenas 20 anos. Ele psicografou essa obra, mas o espírito não assinou imediatamente. E essas psicografias foram enviadas para o jornal Aurora, do Rio de Janeiro, um jornal espírita, e Chico Xavier assinou Francisco Xavier como sendo o autor dessa história, desses poemas. Passado algum tempo, ele mais maduro, já como médium, o espírito João de Deus, um poeta lírico, nascido em Portugal, lhe informou que aqueles poemas que continha a história Lições para Angelita era de sua autoria. Chico tentou resgatar do jornal Aurora as psicografias para que assinasse então João de Deus, mas não conseguiu. Essas psicografias se perderam. Em 2012, alguns amigos, em comemoração aos 10 anos da sua desencarnação, conseguiram buscar essas psicografias que forma então o livro Lições para Angelita e montaram esta obra que conta a história de uma menina chamada, obviamente, Angelita, que pergunta à sua mãe as coisas da vida.
as coisas que ela tenha dúvida. Por exemplo, por que uns são ricos e outros são pobres? Por que a morte existe? Os animais, nós podemos ter um animal preso numa gaiola e a mãe, em forma de poema, vai orientando então a filha sobre essas questões. Quando a Angelita pergunta a respeito da morte, a sua mãe lhe responde o seguinte: não é a morte, filhinha, este símbolo do nada, uma caveira engelada, sombria, triste e mesquinha. É um fenômeno natural, no qual a nossa alma retida retira-se dessa vida o calabouço carnal. É um livro que pelas suas gravuras e pelo seu colorido, ele atrai não só as crianças, mas também atrai a atenção dos adultos. Por isso, se você quiser ganhar essa obra e também mais 2 obras destinadas ao público infantil, mas por que não para o público adulto também, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122 e você vai ter a possibilidade de ter esse livro com psicografias de 1930, com um dos maiores poetas lusitanos, João de Deus, e com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu gostaria de começar as nossas perguntas indagando do Ayrton o seguinte: há uma idade propícia para iniciar a evangelização infantil, Ayrton? Com que idade nós, pais ou os evangelizadores dentro da casa espírita, podem iniciar o processo da evangelização das nossas crianças? Silvia e amigos que acompanham o programa Presença Espírita, poderíamos ainda, antes de falarmos propriamente do processo formal de educação, de evangelização na casa espírita, recordar que o espírito se vincula ao novo organismo em formação desde o momento da concepção, de tal forma que ocorrerá com uma verdadeira imantação desse espírito com o espírito maternal, ou seja, uma verdadeira simbiose psíquica. Então, de tal forma que esse espírito já estará assimilando o ambiente doméstico, o ambiente onde está a mãe e o ambiente todo que o envolve, se há vibrações de bem-querência, se é bem quisto, se será bem recebido. Então o espírito já percebe, já sente, a partir do psiquismo materno, todas essas vibrações, de tal forma que quando se fala então em processo educativo, isso pode se dar mesmo durante esse processo de gestação. Agora, quando a gente fala no processo formal, quando se considera a evangelização na casa espírita, nós temos os materiais, temos os currículos, por exemplo, o currículo da Federação Espírita Brasileira, né, que estabelece todo um conjunto a partir de idades específicas. Então, muitas casas espíritas adotam o currículo da Federação Espírita Brasileira, que divide do maternal ao jardim, ao primeiro, segundo, terceiro ciclo de infância e primeiro, segundo, terceiro ciclos de juventude. Então, a começar lá pelos 3 e 4 anos, depois a cada 2 anos, então vai mudando-se a partir dessa, então, da faixa etária para o jardim, depois os primeiros ciclos da infância e, subsequentemente, os primeiros ciclos da juventude. Então, assim é que tem os currículos e muitas casas espíritas adotam esse programa. Então, do ponto de vista da recepção na casa espírita, a partir dos 3 anos de idade, então nós já temos, Silvia, as aulas, né, o planejamento didático para que as crianças possam, então, de acordo com o seu processo de maturidade, esse conhecimento espírita já ir sendo trabalhado adequadamente. Então, lógico, aí que veja como é importante a questão da formação da casa espírita, dos próprios evangelizadores, para a adequação, né, do conteúdo à mente infantil, mas e como a criança está assimilando, e como diz Emmanuel no livro Consolador, é que o período mais fértil do processo de educação é até os 7 anos de idade. Então esse período, o quanto antes começar, melhor. Então se, por exemplo, eu vou começar com 3, 4, 5 anos de idade, talvez já esteja bastante atrasados. Então, uma vez que a criança já está ali no ambiente doméstico, ou mesmo antes, já começa o processo educacional, mas nas casas espíritas a partir dos 3 anos de idade, no ciclo que a gente chama de maternal, né? Agora, Silvia, tem uma pergunta aqui, se as crianças devem participar do evangelho, do que a gente chama do evangelho do lar, que também porque a gente pensa no sentido da evangelização na casa espírita, mas
Não é? Se uma semana tem 168 horas, agora a criança fica lá 1h30, 2 horas na aula de evangelização propriamente dita, mas aí vem todo o respaldo da família, né? E aí a questão da família é o evangelho no lar, se a criança pode ou deve participar. Aliás, cabe aos pais essa tarefa da evangelização infantil, porque, como nos diz Emmanuel também, que nós gostamos muito de citar, cada um de nós somos o 5º evangelho inacabado, cada um de nós aqui na Terra. Então, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes dentro de casa, nós já estamos evangelizando a nossa criança, ensinando, por exemplo, que eles ajam com honestidade, com respeito, amando o próximo. Então, as nossas atitudes boas são aquelas atitudes que nós tiramos do papel do evangelho e transformamos em ação. E as crianças observam muito isso. E o momento do evangelho no lar, que para quem não é espírita muitas vezes não conhece, quando nós nos reunimos uma vez por semana, num horário determinado, para orarmos em torno do Evangelho de Jesus, apesar de ser um momento sério, não deve ser um momento sisudo, porque as crianças, elas se afastam de algo que tenha esse teor. Então, sempre quando nós temos o Evangelho no lar, numa família que tem criança, esse deve ser um momento agradável, um momento em que os pais podem contar uma historinha, porque a criança, ela é lúdica, nós devemos entrar no clima da sua mente. Então, quando nós transformamos o Evangelho no lar num momento agradável, oferecendo que a criança leia alguma coisa, que ela possa contar alguma coisa que aconteceu na escola que ela acha significativo, naturalmente elas participam. E quando elas não querem participar, nós não deveremos forçar e fazer com que a criança acabe fugindo dessas atividades dentro da casa. Quando tudo é equilíbrio dentro do lar, é muito difícil que a criança não participe, porque numa família equilibrada, as crianças naturalmente seguem a postura dos pais e seguem aquilo que os pais fazem. Então é natural que quando os pais se sentem à mesa para o Evangelho, que as crianças os acompanhem naturalmente, sem nenhum tipo de manha, né? Apesar que tem as suas exceções, mas é natural a criança acompanhar os pais, né, Ayrton? Sim, e aí no caso da família, sempre o diálogo com relação à questão, por exemplo, do horário, para não, às vezes um quer assistir uma atividade esportiva, outro quer fazer outra, quer sair. Um então, horário que dê para todos, né? Porque aí uma coisa que a doutrina espírita nos apresenta é essa... Não é autoridade formal, lógico que os pais têm a responsabilidade com relação ao processo educacional, mas assim, sendo dialogado é melhor, porque a criança também participa, vai aprendendo a participar do processo de decisão de dentro de casa. Não que ela vai tomar as decisões, mas ela se sente participante se sente importante disso. Também, né? Assim, por exemplo, a leitura, a fazer uma oração mesmo que seja o Pai Nosso. Então ela vai se integrando na atividade e vai sendo um processo absolutamente natural. Agora, esse processo de forçar acaba, por vezes, afastando ainda mais. Mas por isso a importância do diálogo, né, antes de iniciar. E aí o próprio ambiente espiritual que resulta da prática vai harmonizando e não pode desistir ou desanimar caso no começo seja meio complicado, até adquirir o hábito. Mas vendo que aquilo traz harmonia, traz bem-estar, a própria criança acaba se sentindo bem. Na oração, por exemplo, incluir, né, os amigos da criança ou a escola. Então, vendo que dos pais a preocupação com aqueles que fazem parte do seu cotidiano. Então, não é só algo assim, né, vago, abstrato, às vezes aquela linguagem que lê o Evangelho, é importante traduzir na linguagem da criança para que ela também entenda o conteúdo. Né? Bom, nós vamos fazer um intervalo agora e voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje o nosso programa especial de perguntas e respostas, mas escolhemos um tema interessante, um tema que prende a atenção de todos, que é sobre as crianças, o processo de evangelizá-las. Como é que nós devemos fazer? Ayrton,
o que se ensina para a criança numa evangelização? Bem, se nós pegarmos os currículos, nós veremos que o que se ensina são os princípios doutrinários. E os currículos eles estão baseados nas obras de Allan Kardec, nos princípios fundamentais que a doutrina espírita apresenta. Lógico, adequado ao entendimento da criança. E, lógico, sobretudo, o ensino moral cristão, o evangelho, né, de Jesus na linguagem que a criança vai desde cedo assimilando. Então, essencialmente, é a doutrina espírita. Mas é lógico que o trabalhar do ensino deve ser não só a transmissão do conteúdo, mas o despertar da consciência do espírito. Né? A criança desde cedo compreendendo que é um espírito, que é encarnado, que tem uma tarefa, que tem um compromisso, cujos pais são os seus tutores, são espíritos que com ele já convivem, pode ter convivido há muito tempo, a família é um reencontro de espíritos. Então, essa noção já vai permitindo que a mente infantil já vá despertando para a sua consciência como espírito encarnado. E aos poucos ela vai assimilando o conteúdo doutrinário. Você vê já na juventude, assim, muitos jovens já conseguem expressar a doutrina espírita com muita naturalidade, com muita segurança, porque foram trabalhando os conteúdos gradualmente dentro de uma prática pedagógica. Daí a importância do evangelizador se preparar para tal. O estudo, por exemplo, do prisma da pedagogia espírita, os livros, por exemplo, de Dora Encontre sobre a pedagogia espírita, ou do Herculano Pires, Pedagogia Espírita também, o livro do Walter Oliveira Alves também, que trata da educação do espírito. Então, o evangelizador ele tem que compreender a prática da evangelização dentro de princípios pedagógicos, de tal forma que esse ensino espírita vá tendo cada vez mais solidez e a criança se sinta como assimilando e tendo consciência ao gradual, de acordo com a sua maturidade, naturalmente, porque o espírito só vai desenvolvendo gradualmente a sua consciência, de tal forma que ao chegar na adolescência, Silvia, aí já não tenha tantas dificuldades, porque outra coisa é que muitos pais se deparam justamente é a questão da educação do adolescente, porque já é uma fase de mudanças e transformações e muitos pais se deparam com essa situação. A hora que chega na adolescência, eles não querem, não vão mais e começam a ter dificuldades para dar prosseguimento. Mas, quer dizer, ainda existe, né? Outra pergunta é, como é que é esse processo de educação dos adolescentes, da formação, né? E existe ainda a evangelização para os adolescentes? E você disse bem no primeiro bloco, né? A evangelização é para todas as faixas etárias, desde o bebê dentro da barriga, que já sente o clima ameno ou tumultuado de um lar, até uma pessoa de mais idade que precisa, porque todos nós precisamos ouvir repetidamente os ensinos de Jesus para que ele vá gravando, porque há essa pergunta, inclusive no Livro dos Espíritos, os profetas eles encarnam na Terra para reforçar os ensinamentos de Jesus, porque os homens ou menosprezam ou esquecem. Então, de vez em quando, Deus envia missionários para fazer com que a gente se relembre de novo aqueles ensinamentos. Então, nós precisamos repetidamente ouvir os ensinamentos de Jesus para que aquilo vá se incorporando dentro de nós. E a adolescência é uma fase fantástica para quem tem o jogo de cintura, para quem tem um pouco de conhecimento, como o Ayrton falava, da psicologia dessa idade, poder conversar com pessoas que argumentam, né? A criança pequena, se bem que hoje não está tão mais assim, mas a criança pequena, por ser mais lúdica, ela aceita, ela acredita muito naquilo que adulto fala. O adolescente não, ele vai contestar. E é num grupo de estudo, num grupo de evangelização, onde aquele que está assistindo, aquele que está participando contesta, é que a gente cresce. Nem que as pequenas discussões aconteçam. É nesse contexto que nós crescemos todos, porque o evangelizador também aprende com os adolescentes. Então, ele tem uma característica um pouco diferente do grupo de evangelização infantil da criança pequena, e ele tem que ter atrativos para que o adolescente largue o computador, largue o iPhone, largue o momento do namoro e outros momentos de interesse para ir para a casa espírita,
para participar desse momento, que tem que ser muito prazeroso. Porque ninguém, né, tolera uma evangelização com algo cansativo, em que você tem que decorar preces ou coisa desse tipo, né? Aí tem que ser alguma coisa muito dinâmica esse momento. Daí, por exemplo, sempre o investimento na capacitação dos evangelizadores. Então, esse evangelizador cada vez mais competente na arte do ensinar. Então, é importante que eles estejam cada vez mais bem preparados, porque houve uma fase que haveria, que só, apesar de todos voluntários, mas uma fase onde, assim, não tinha tanta formação. Hoje há muito investimento pela própria Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Paraná, na formação dos evangelizadores, de tal forma que eles passam a compreender, por exemplo, a psicologia infantil, a psicologia do adolescente, as necessidades, as carências, as angústias, os anseios de cada fase, de cada faixa etária. Assim fica mais fácil o trabalho e não tornar apenas um entretenimento. Da mesma forma que a gente falava dos pais, é importante que os pais não simplesmente levem a criança, né, no horário de chegada e depois vão buscar. É importante que a criança veja que os pais também estão participando, que estão na casa espírita, e não deixa lá na casa espírita, no horário que termina vai buscar, mas também que a criança se sinta parte e que os pais estão indo e que também gostam e estão integrados nas atividades doutrinárias. Ô Ayrton, e a criança que não quer ir na casa espírita para participar da evangelização? Qual deve ser o proceder dos pais? Bem, lógico que cada pai, cada mãe tem, lógico, a sua forma de entendimento. De uma família de 7 irmãos, nós também, por vezes, eu sou da época que a gente assistia a Fórmula 1. Era às 9 horas a evangelizar. O grupo que a gente ia era domingo de manhã e a gente gostava muito de assistir a Fórmula 1, assistir Nelson Piquet, antes mesmo Emerson Fittipaldi, mas chegava naquela hora, meu pai dizia, é hora de ir. E nós íamos. Então, é porque a gente tinha essa questão do respeito e ao mesmo tempo porque quando nós chegávamos na casa espírita, era um ambiente tão agradável, tão descontraído, tão gostoso, que a gente se sentia bem. Então é importante que tenha essa firmeza, mas que da mesma forma com que a gente diz que é preciso ir e ter uma certa autoridade com relação a dizer que os filhos devem ir, mas os pais também devem participar e se sentirem alegres porque participam, né? Então, o próprio Divaldo Ferreira Franco recorda as orientações de Joana de Andes, porque os pais, né, nós escolhemos, como pais escolhemos, por exemplo, a vestimenta, escolhemos a alimentação, escolhemos o tratamento, levamos a criança ao médico, lembramos das carteiras de vacinação, buscamos as melhores escolas, os melhores professores, e é natural que também a gente escolha a questão da religião. Se um dia, né, eles seguirem outra religião, quiserem seguir outro caminho, mas a base já estará estabelecida. E é natural que os pais também façam essa escolha. Porque é muito importante não pensar assim, quando ele tiver 16, 18 anos, ele escolhe, porque nessa fase já pode ser um pouco tardio. É importante que desde de cedo já passem a frequentar e a se sentir como parte integrantes, porque senão o processo vai se tornando cada vez mais difícil. E aí alguns pais se deparam justamente nisso. É porque tiveram dificuldade no começo ou às vezes esmoreceram. Hoje deixa dormir até mais tarde, quando é, por exemplo, num domingo e acabam... Um dia muito frio, né? E aí vai flexibilizando, a criança não quer mais ir e acaba não frequentando mais. Então é importante a constância. O nosso pai dizia, é hora de ir. E nós andávamos quase 7 quilômetros para chegar no centro espírita e era muito gostoso, né? Era muito prazeroso. Né? Então, Ayrton, por tudo isso que você está falando, a gente percebe da importância do papel dos pais na evangelização. Se eles não têm capacidade, por exemplo, de sentar naquele encontro semanal em casa, ou às vezes muito tímidos, ou mesmo não têm muito conhecimento da doutrina, mas eles vão ter o papel fundamental de levar a criança à casa espírita. Enquanto a criança é evangelizada, eles podem assistir a palestra, eles podem participar de uma outra atividade, porque a criança também está observando que os pais estão frequentando o templo religioso, a casa espírita no caso. Então, é o conjunto, é a família. Nós não pensamos, então, em separado, né? Todo mundo fazendo o seu papel,
para que todos sejam felizes, porque não há outro caminho senão esse, da religiosidade, do cumprimento das leis de Deus, aquilo que os Espíritos abrem, a terceira parte das leis morais. A lei de Deus é a única para a felicidade do homem. E nós só somos infelizes quando nós nos afastamos dela. Então, o entendimento da mensagem cristã e a aceitação e as atitudes, tendo por base esses ensinamentos, é o que nos mantém equilibrados, serenos, consciência tranquila, e a família é o reflexo de tudo isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo, é o último, e voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, estamos ao vivo nesta quinta-feira. Nós chegamos ao último bloco do nosso programa, que estamos tratando de perguntas e respostas a respeito principalmente da evangelização infantil na Casa Espírita. Falávamos também da importância dos evangelizadores estarem bem preparados e seria importante até recordar que a Federação Espírita do Paraná está organizando um encontro de evangelizadores com o tema Fundamentos para a Evangelização, Conhecimento, Amor e Trabalho. Acontecerá nos dias 19 e 20 de novembro, sábado e domingo, no Recanto Lins de Vasconcelos, com a coordenação da nossa companheira Sandra Borba, né, nossa companheira lá do Rio Grande do Norte, que é uma companheira muito dedicada na divulgação dos princípios e dos fundamentos da educação das crianças sobre o prisma da doutrina espírita. Então, Fundamentos para a Evangelização, Conhecimento, Amor e Trabalho, com a Sandra Borba, que, vejam, essas iniciativas ajudam na capacitação dos evangelizadores. Senhor. Mas os evangelizadores, eles têm que ter algum pré-requisito? Eles têm que fazer algum tipo de curso? Como é que os centros espíritas mobilizam essas forças aí dos evangelizadores? Bem, lógico que para o exercício da atividade, como outras tantas atividades, o conhecimento da doutrina espírita é um requisito essencial, seria um dos requisitos, assim como se vai falar na divulgação através da palestra espírita ou no atendimento fraterno, na prática da mediunidade, é sempre requisito comum a questão do conhecimento doutrinário. Não há como querer ensinar, independentemente da faixa etária, sem o conhecimento necessário, muita segurança no conhecimento da própria doutrina espírita. Outra questão que os espíritos destacam é a questão do sentimento elevado, a boa conduta, a conduta cristã, tendo como referência o próprio evangelho. Então, já que boa parte da própria processo de evangelização infantil é a moral cristã, então ele deve estar sim, se esforçando como o verdadeiro espírita, como a gente encontra no evangelho segundo o espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, o evangelizador também é um autoeducando nesse processo de aprimoramento. E o outro seria, né, esse complemento dentro desse processo de formação do evangelizador, conhecimento de estudos de psicologia infantil, né, a metodologia, a prática pedagógica na evangelização, enfim, esse é o estudo dessas obras, da Dora Encontre, do Walter Oliveira, do próprio Herculano Pires. Então, ele tem que ter uma boa formação muito sólida. E muitos evangelizadores, de fato, são professores na prática profissional. Muitos são pedagogos, e isso ajuda muito. Então, toda casa espírita que tem uma equipe de evangelizadores, onde haja professores que na prática já atuem como educadores, auxilia muito. Então, isso é importante. Como diz, até a tríade aqui, conhecimento, amor e trabalho. É importante conhecer o amor, a atividade em si, o trabalho de formação e de aprimoramento constante. Seriam, digamos, até dentro dessa temática do encontro, requisitos para a prática do evangelizador. Mas, Silvia, tem uma outra pergunta que está talvez um pouco fora aqui, não são fora, mas é da questão da mediunidade quando ela desabrocha na infância, né? Porque às vezes leva a criança para a casa espírita e às vezes ela tem algumas sensações, vê alguma coisa, ou não quer ir mais, é muito reticente à frequência, então, e às vezes são sintomas que podem, não são muito frequentes, mas pode acontecer. E como conduzir a questão da mediunidade na infância? Né? Nós
nós fizemos um programa especial sobre mediunidade algumas semanas atrás e chegou para nós exatamente essa pergunta, porque acontece muitas vezes na família de uma criança muito pequena começar a ver os espíritos, e não é só brincadeira, não é só aquele amigo invisível, realmente ela vê o espírito, descreve a aparência, muitas vezes é a aparência de um parente que já desencarnou, ou crianças que passam a ter muito parecido da síndrome do despertar mediúnico, chora, não dorme, tem pesadelos. Então é um momento de sensibilidade ali da família, porque a família espírita ela já tem um pouco dessa orientação, então ela vai levar a criança à casa espírita para fazer um tratamento com passe, com água fluidificada e o usufruir do ambiente psíquico da casa espírita vai fazendo bem para a criança. Porque a criança, com exceção de Chico Xavier, né, que começou com a mediunidade com 5 anos e via sua mãe e não sofreu por causa disso, era natural para ele, mas para a maioria de nós, esse momento é muito delicado. Então, a orientação é para que os pais levem a criança para a casa espírita para que ela receba o passe magnético espiritual, a água fluidificada, e usufrua daquele ambiente bom que tem na casa espírita, porque na maioria das vezes isso passa naturalmente. Nos casos mais complicados, ela vai buscar na casa espírita a orientação de alguma pessoa que vai ter a capacidade de orientá-la nesse sentido de qual o caminho a seguir. E muitas vezes, né, Ayrton, a criança participando da própria evangelização dentro da casa, nas orações ali daqueles encontros semanais, ela também consegue o seu equilíbrio ali na própria casa, né, que é um ambiente também super propício para que os bons espíritos atendam essa criança, não é? Aliás, a própria terapêutica, né? A própria assistência durante a própria aula, né? Os espíritos também auxiliam para que a criança também esteja mais tranquila, tanto que muitas casas adotam, por exemplo, a prática do passe antes do início da atividade propriamente lá com os evangelizadores. Isso serve como um recurso terapêutico para que a criança também esteja, por vezes tenha influências espirituais, quer seja sobre os pais ou para a criança, então ajuda a harmonizar, e de tal forma que fica mais fácil o trabalho do evangelizador. E lógico, o próprio evangelizador sendo assistido para que ele também possa bem desenvolver a sua tarefa. E isso é bastante importante, porque às vezes a gente não compreende influências espirituais que por vezes buscam afastar a família ou a criança do ambiente que ali é harmônico, é protegido, para que haja mais facilidade para o processo educativo, né? Bom, agora nós vamos para o sorteio dos livros, então eu vou pedir para o Ayrton sortear. Nós vamos sortear 3 livros que podem ser usados inclusive na evangelização das crianças. Lições para Angelita, O Natal de Sabina e o Tintino, o espetáculo continua. Então a Sônia Vilauba, ela ganhou o livro Lições para Angelita. A Ágata de Barros, O Natal de Sabina, quer dizer. E a Jocélia Huck ganhou o Tintino, o espetáculo continua. Então esses livros vão estar a partir de amanhã na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, 662. Nós vamos colocar aqui no Facebook o nome dos sorteados, e o sorteio acaba de se encerrar a partir de hoje. Semana que vem nós teremos mais livros a serem sorteados. E nós vamos ficando por aqui. Nós desejamos a todos uma excelente continuação de semana. Semana que vem, programa ao vivo novamente aqui pela Rede TVM, não esquecendo os nossos programas da temporada 2015 e 2016 no nosso canal do YouTube Presença Espírita PG. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa.